nós tivemos pra abrir a rodada o Curitiba e Cruzeiro. Pô, velho. 1-0 pro Curitiba. O Cruzeiro, ele tá dando demonstração, atrás de demonstração, de que é rumo à Série B. Inclusive, nós tivemos uma caixa de perguntas de 2 ou 3 semanas atrás, quando o Cruzeiro ainda não estava no Z4, quando o Cruzeiro, sabe... Se não me engano, foi antes da vitória no Clássico, André. Pois é. E aí, acho que foi, porque depois eu falei, tá vendo como é o futebol? Semana passada eu falei que o Cruzeiro tava com um cara que ia cair, agora ganha o Clássico, mas eu já tava sentindo naquele momento que o Cruzeiro tava começando a ter aquele clima, né, e que é difícil você sair do clima do... E esse clima só se intensificou. A gente falava na semana passada, acho que foi na quinta-feira, que teve lá uma pressão danada de torcedores em cima dos jogadores, que se não ganhassem em Curitiba, que o desembarque ia ser complicado, que ia ser... A gente falou sobre isso na sexta-feira. A gente falou sobre isso. Já teve ameaça antes do jogo. E aí, ontem, na hora que acontece o gol... Eu não sei se o fato do jogo ter sido na Vila Capanema... O Couto Pereira é o quê? É show que vai ter lá? Deve ser, né? Nós estamos numa reta final aí com vários shows internacionais no Brasil. Teve Roger Waters ontem, teve RBD também ontem aqui em São Paulo. Vai ter ainda Taylor Swift, Paul McCartney, Red Hot Chili Peppers. Tem uma série de grandes shows aí, fazendo com que alguns clubes tenham que sair dos seus estádios. O Curitiba foi jogar na Vila Capanema e eu não sei se facilitou ou não o fato de ser num estádio menor. Mas, cara, eles acham que isso aí ajuda o time, que bota pressão nos jogadores. Sei lá, eu não sei qual que é a ideia desses vândalos, dessa galera que só prejudica o futebol, só prejudica a sociedade. Cara, as cenas, elas são horrorosas, velho. As cenas são horrorosas. Vai ter Red Hot hoje no Couto Pereira, entendi. Tem imagens ali, cara, aí, ó. Além de tudo, tem umas imagens de covardia, sabe? Pô, velho, até quando, né? Eu até tava ouvindo as entrevistas depois. Acho que foi o Thiago Kozlowski, técnico do Curitiba. Ele falou, vai esperar o quê pra tomarem uma atitude? Alguém morrer? Thiago, morre gente com o futebol toda hora. O que está prestes a acontecer, que ainda não aconteceu, mas que está perto de acontecer, eu venho falando isso faz tempo, é que vai morrer algum jogador, dirigente, jornalista, treinador. Porque torcedores já estão morrendo há tempos. Há tempos. Há tempos. Isso aí tá sendo repercutido, especialmente porque aconteceu dentro do campo. Porque fora tá acontecendo faz tempo. Faz tempo. Então, cara, enquanto não tiver punição severa, de vez em quando encontram um cara, aí um cara vai preso, sendo que tiveram 150 na briga. E a torcida do Cruzeiro, hoje, é a do Cruzeiro. E evidente, tá? Todo mundo entende que nós estamos falando que não é todo o torcedor do Cruzeiro, todo o torcedor de tal time. Não, são esses caras. Que por um acaso, hoje, o assunto, ele é em cima daqueles que estão com a camisa do Cruzeiro. Mas já foi de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos... De todos. E amanhã serão de outros clubes essas camisas. Então, velho, por um acaso é a do Cruzeiro. Mas serve pra qualquer um. Se não tiver punição, velho, se não tiver punição,
o Zé Ricardo foi demitido. E agora, eu li agora, tá? Não deu nem tempo de ler a matéria. Eu só li a manchete. Luxemburgo estaria próximo do Cruzeiro. Professor Jorge, vocês vão ficar falando, dando ibope pra esses marginais? É um programa esportivo e não de notícias. Deixa isso pro Jornal Nacional. Vamos falar de futebol. Cara, você é um professor, velho. Nós vamos falar aqui, sim. Esse negócio de que, isso não é... Então, falar de futebol... Não são vocês que toda hora falam que não é só futebol? Não é só futebol. Quando a gente vê uma história, né? Bacana... não é só futebol. E vira e mexe acontecem coisas que... Fala de futebol, fala de futebol. Aqui eu vou falar do que eu quiser. Nós vamos falar do que a gente quiser aqui. E se for pra dar porrada nesses caras aí, aqui, né, na crítica, não na mão grande. Porque na mão grande eu nem tenho habilidade pra isso e não tenho vocação pra resolver as coisas na mão. Mas se for pra criticar, vou falar, velho. Vou falar sim. Aqui não é só futebol não, diferente do que muitos imaginam. Se tiver relacionado ao esporte, nós vamos falar. E quer uma relação maior do que essa? Os jogadores do Cruzeiro não estão afetados pelo que está acontecendo? Não influencia? Isso que está acontecendo não influencia? Influencia e muito. Ô Túlio, na bola, o Cruzeiro... Na bola não, vai, eu vou reformular. Na matemática, o Cruzeiro tem mais chance de escapar do que o Bahia, por exemplo. Do que o Vasco da Gama, por exemplo. Porque... Bom, que o Vasco não, né? Que o Vasco não, porque se ele vai a 40, o Vasco também tem um jogo a menos, né? O Cruzeiro tem 2 a menos. É porque tem o jogo entre eles. É verdade. Tem um jogo entre eles. Mas assim, matematicamente, pode até o Cruzeiro ter mais chances por causa desses 2 jogos a menos. Mas na bola... E no clima? No clima, no ambiente... Tá muito complicado, Tulhão. Tá muito complicado pro Cruzeiro. André, é aquilo. A gente falou há umas semanas, como você trouxe na live há pouco, que a situação era preocupante. Aí o Cruzeiro deu uma respirada, parecia que ia dar uma acalmada nas coisas e escaparia com tranquilidade. Só que aí a coisa voltou a acontecer de uma maneira trágica pro Cruzeiro. E acho que a postura da torcida só tá piorando isso tudo, né? Porque a gente sabe, essas cenas que a gente viu, mesmo sendo fora de casa, podem gerar punições. O Cruzeiro pode ficar aí sem presença de público. Inclusive, digamos assim, deveria, né? Pelo menos no meu modo de entender. Vamos ver. É o que eu ia falar. Vamos ver com que velocidade isso vai acontecer. E assim, André, o Cruzeiro, ele tem jogos a menos, mas o momento indica que ele não vai ser capaz de ganhar esses jogos a menos. Então, assim... É aquilo que a gente sempre fala. Não adianta você ter jogo a menos e achar que esses jogos a menos são pontos que você vai ter garantidos. O Fortaleza, por exemplo, tá aí, ó. Fortaleza não ganha de ninguém há algum tempo. Tem jogos a menos. E aí? O que isso significa? Quando você não ganha, não adianta. Os jogos a menos do Cruzeiro são contra a Fortaleza no dia 18, que é sábado, né? Isso. E depois no dia 22 contra o Vasco. Esses jogos a menos, eles servem muitas vezes como muleta pra se proteger, né? Assim, tipo, mas temos jogos a menos, mas temos... Só que os jogos a menos, eles vão chegar, tá? Eles vão chegar. E agora o Cruzeiro manda embora o Zé Ricardo. E vamos ver, a situação do Cruzeiro é muito delicada. Muito delicada. Foi demitido ontem à noite. Até conseguiu 2 vitórias seguidas, né? No clássico contra o Atlético e depois o 3-0 contra o Bahia.